Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos resolver uma questão do Enem 2024. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, deixe seu like, se inscreve, compartilhe para mais conteúdos como esse. Então vamos dar uma lida na questão. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, L1, 6 volts e 9 watts, e L2, 12 volts, 18 watts, ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. 5 pontos A, B, C, D e E dividem o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com dois terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro, terminal S, está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão a qual as lâmpadas estão submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito. Então aqui está a figura, né, com o circuito que ele está falando na questão. Ele pergunta em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas. A, B, C, D ou E. É uma questão que envolve leis de Ohm e associação de resistores. Então, antes de resolver a questão, fazer uma breve revisão sobre o assunto, só para a gente poder resolver com mais tranquilidade. O objetivo não é ensinar esses assuntos. Para o aluno resolver essa questão, ele já tem que ter estudado as leis de Ohm e a associação de resistores, em série e em paralelo. Então, a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte: quando eu tenho um resistor R submetido a uma tensão UXY, e ele é percorrido por uma corrente I, né? Para que haja corrente, tem que ter essa diferença de potencial, né, entre os terminais do resistor. Então, como é que eu relaciono essas três quantidades? Através da primeira lei de Ohm, que diz que a tensão entre os pontos X e Y, né, ou seja, nos terminais do resistor R, é dada pela multiplicação da resistência do resistor pela corrente que atravessa esse resistor. Essa maneira, em termos de resolução de circuitos, é a melhor forma de escrever a primeira lei de Ohm. Porque na hora de resolver um circuito é importante a gente saber a diferença de potencial entre cada resistor que eu tenho ali. Então eu multiplico a resistência do resistor vezes a corrente, eu tenho a DDP. Tá? Então o que significa cada uma dessas coisas aqui? Aqui, ó, DDP, né, que é a diferença de potencial entre X e Y. R é a resistência e I é a intensidade de corrente. Por outro lado, a segunda lei de Ohm associa a área, o comprimento e o material de um fio sendo percorrido por uma corrente. Então, se eu tenho um fio em um determinado material sujeito a uma tensão UXY, ele é percorrido por uma corrente, qual é a resistência que esse material vai exercer à passagem dessa corrente? A segunda lei de Ohm diz que a resistividade aqui depende do material, né? Isso aqui é uma constante, então cada material vai ter sua resistência, mas ela diz que quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência à passagem de corrente. E quanto maior a área, menor a resistência. Então, se eu tenho fios, vamos supor, do mesmo material, aqueles fios que têm o maior comprimento vão ter a maior resistência à passagem de corrente, e vice-versa. Aqueles que têm a maior área vão ter uma menor resistência à passagem de corrente. Então, quando eu tenho uma associação de resistores em série, o que isso significa? Eu tenho vários resistores, um ligado seguido do outro, aqui, né? E eles estão percorridos pela mesma corrente, ó. Todos eles são percorridos pela mesma corrente I. A corrente que passa pelo resistor 1 passa pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6. É assim que eu sei que os resistores estão em série. Aqui eles vão estar sujeitos à primeira lei de Ohm, né? Porque eu tenho um resistor de resistência R1 percorrido por uma corrente I, vai ter uma diferença de potencial U
QA, né, a diferença de potencial entre os pontos Q e A, o QA é igual a R vezes I. E isso vai servir para todos os resistores que eu tenho nessa associação. Então, o que acontece com uma associação em série? Eles são percorridos pela mesma corrente. O valor da resistência dos resistores eu não sei. Podem ser diferentes, podem ser iguais. Mas e essa tensão que eu tenho aqui? A DDP. A diferença de potencial entre os terminais da associação é a soma das DDPs entre os terminais de cada resistor. Então, aqui eu tenho a DDP entre os terminais de cada um dos resistores, né? O QA, o AB, o BC, o CD, o DE e o ER. E se eu quiser saber a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu tenho que somar todas essas diferenças de potencial que eu tenho, certo? Já numa associação em paralelo, eu tenho aqui, ó, R1 e R2 sendo associados em paralelo. Nesse caso aqui, eu não pago a corrente, não necessariamente é a mesma, né? Eu tenho uma corrente I que chega aqui e ela se divide em duas. Então a corrente aqui não necessariamente é a mesma. Ela vai ser a mesma se os resistores tiverem a mesma resistência, né? Mas o que é o mesmo aqui é a diferença de potencial, certo? A diferença de potencial aqui, ó, entre esse ponto, que eu vou chamar de A, e esse ponto que eu vou chamar de B, é a mesma, porque aqui não tem resistência. Então aqui também eu vou poder chamar de A, e aqui também eu vou chamar de B. Uma maneira muito prática de saber se a diferença de potencial entre os dois terminais de um resistor é a mesma, é você ver se eles estão entre a mesma letra. Você sempre pode colocar a mesma letra se não tem resistência, né, entre eles. Né? Que nesse caso aqui, ó, não tem nenhum resistor aqui. Esse fio tem resistência desprezível. Então aqui é A, aqui é A também. Aqui é B, eu não posso chamar de A porque tem esse resistor aqui. Aqui é B e aqui é B também. Então, a diferença de potencial é a mesma. Então, com isso em mãos, depois dessa explicação, vamos ver os detalhes agora da questão aqui. Ó. O que ele fala? Primeiro, ele fala das especificações das lâmpadas. Olha só, a lâmpada L1 ela vai ter uma potência de 9 watts se ela tiver sujeita a uma diferença de potencial de 6 volts. E a lâmpada L2 vai ter uma potência de 18 watts se ela tiver uma tensão de 12 volts. Além disso, fala que elas estão ligadas em série com a bateria, né? Então, tudo isso aqui de cima, ó, essas duas lâmpadas aqui, estão ligadas em série com essa bateria aqui. Que ele não fala qual é a tensão, mas a gente vai saber. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo com a bateria, né? Por que está ligado em paralelo? Porque eu posso chamar isso daqui, ó, de Q também, porque não tem resistência aqui. E eu posso chamar aqui de R também. Lembra que eu falei? Quando eles estão entre as mesmas letras, estão em paralelo. Aqui também é a mesma coisa, está tudo em paralelo. O que isso significa? Significa que a tensão que eu tenho aqui, essa diferença de potencial VQR, é a mesma diferença de potencial que eu tenho aqui, né? Está até escrito o nome aqui, entre as duas lâmpadas também, tá? E esse fio tem 48 centímetros, né? 5 pontos A, B, C, D e E divide o fio em 6 segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro, né, que é esse amperímetro aqui, com dois terminais. Então esse amperímetro ele pode ficar ligado aqui entre as lâmpadas e eu posso pegar ele e colocar ele em qualquer um desses pontos, A, B, C, D ou E aqui. Está livre para isso. Eu quero saber onde que eu tenho que colocar isso para que aqui, ó, eu tenha uma diferença de potencial de 6 volts, que a pergunta que ele faz é: em qual ponto eu tenho que colocar esse S aqui para que a lâmpada funcione de acordo com as suas especificações? Quais são as suas especificações? 6 volts, 9 watts para a primeira, 12 volts, 18 watts para a segunda. Então aqui eu tenho que ter 6 volts e aqui entre os terminais da lâmpada L2, eu tenho que ter 12 volts, certo? Então, olha só, se aqui eu tenho 6 volts e aqui 12 volts, a gente viu lá que numa associação em série, porque as lâmpadas estão associadas em série, a diferença de potencial
entre os pontos Q e R é o quê? 18 volts, porque aqui é 6 mais 12, 18 volts. É o que tem que ter para que as lâmpadas funcionem de acordo com as especificações dela. Aqui, como isso aqui está em paralelo, olha só, QR também, significa que entre os terminais desse condutor que está dividido aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais, também é 18 volts. Pela segunda lei de Ohm, cada pedacinho desse aqui vai ter a mesma resistência, porque são fios de mesmo comprimento. Se tem a mesma resistência e estão em série, isso significa que eles têm a mesma DDP, certo? Se eles têm a mesma DDP, aqui é 18 volts. Para saber a diferença de potencial entre cada ponto desse aqui, eu vou fazer 18 dividido por 6, que é igual a 3 volts. Ou seja, aqui tem 3 volts, aqui tem 3 volts, todos eles 3 volts. Resistores em série, a DDP entre os terminais é 18 volts. Como eles estão divididos em comprimentos iguais, cada um vai ter a mesma DDP. Tá? Se o total é 18, eu dividir por 6, aqui vai dar 3 volts para cada um deles. Tá? Então, para que a lâmpada funcione com aquelas especificações, a gente viu lá que na associação em paralelo de resistores, o que acontece? A DDP é a mesma, né? Então aqui eu tenho que ter, ó, 6 volts aqui e aqui embaixo 6 volts. 12 volts aqui, em paralelo, aqui 12 volts também. Então onde que eu tenho que ligar isso daqui? Eu tenho que ligar aqui, ó, na B, porque aqui eu tenho 6 volts, que está igual aqui, e aqui eu tenho 4 vezes 3 volts, que é igual a 12 volts, certo? Tem que ligar no ponto B, ou seja, alternativa B, certo? Então é isso. Se vocês gostaram da aula, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.